Paz, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui gravando o AmiCast, direto da AMI Luz nas Nações. A gente fica na Everes Augusto Figueiredo dos Santos, número 92, bairro Vargas, Sapucaia do Sul. Te peço que compartilhe aí o nosso podcast com uma pessoa que tu, com certeza vai edificar a vida dela, vai trazer mais conhecimento também. Hoje a gente vai ter algumas curiosidades aqui no nosso episódio. Hoje a gente está com um episódio bem florido, com pratas da casa aqui. Então, Amanda, Catiele e pastora Juliana, sejam bem-vindas. Obrigada. Fico muito feliz aqui da gente estarmos juntas, né? É ótimo congregar e passar esse tempo com vocês. Hoje o tema do nosso congresso aqui, no nosso podcast, é o nosso congresso, então algo que está sempre na nossa veia, que a gente está sempre falando todos os anos e trabalhando, porque sim, a gente trabalha com missões, e a gente vai ter agora, nos dias de 12 a 20 de outubro, o 16º Congresso Internacionais de Missões. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, meninas, bem-vindas novamente. Obrigada. Né? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de curiosidades também. Né? Catiele, como é que foi a tua semana aí? Olha, minha semana está sendo bem atarefada. Tudo bem, gente? Então, a gente está numa preparação para o nosso congresso, né? Confesso que é o primeiro congresso que eu vou participar mesmo. Eu vou estar presente, estou ajudando aqui nos bastidores. A gente está organizando o pessoal que está vindo também. Vamos receber bastante caravanas de alguns lugares, cidades que participam já anualmente. Então, eu estou com uma grande expectativa, né, para esse momento. E devido a toda essa mobilização que a gente faz para o nosso congresso, a gente também fica bem atarefado, né? Com a organização de divulgação, com o pessoal que está vindo, né, para recebê-los, né, da melhor forma. Então, estamos com bastante expectativas. Amanda? Como a Kate falou, essas últimas semanas têm sido bem intensas, né? Tanto da divulgação do congresso quanto a montagem da nossa revista, deixar tudo prontinho, que falta pouco para o nosso congresso. E eu estou com muita expectativa também. O nosso foco maior está sendo em conscientizar as pessoas do porquê que a gente faz o congresso de missão. Que, na verdade, o congresso ele não é para reunir pessoas, não é para trazer convidados, mas sim conscientizar sobre a obra missionária. E a gente está tendo esse trabalho de divulgação e de conscientização dentro das redes sociais sobre isso. E estamos com muita expectativa do que vai vir nos dias do Congresso. Pastora Juliana, seja bem-vinda. Amém. Graça e paz a todos. Para mim é uma alegria participar aqui, primeira vez. E nós estamos montando a revista, né, para que ela saia no congresso. Então, nós estamos na parte de divulgação, de montagem, diagramação e todos os ajustes da revista, né. Então, a gente está preparando tudo com muito amor e carinho, né. Então, essa revista ela vai trazer várias coisas novas em relação às outras revistas, né. Então, que vocês possam participar do congresso, né, que vocês vão adquirir a revista AMI Luz das Nações. Que legal. A pastora Juliana também tem, né, todo um legado aí, porque desde a primeira revista ela foi construída junto com a participação, né, da editora e da pastora Juliana. Então, hoje, no decorrer aí do podcast, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas curiosidades também no nosso dia a dia aí. Eu queria comentar aqui também, né, que eu acho que uma das questões mais importantes, e a Amanda bem falou, é a gente entender qual que é todo o nosso trabalho por trás do Congresso. Sim. O Congresso é só um momento, né, que a gente tem no ano, mas durante todo o decorrer do ano, essa é uma igreja missionária e a gente trabalha em missões. Então, eu queria, meninas, que vocês contassem mais, assim, também como que é o dia a dia, né, da nossa igreja, que, claro, agora, durante o congresso, a gente consegue também alcançar mais pessoas, né, mas no dia a dia a gente tem todo um trabalho. Eu queria que vocês entrassem um pouquinho nisso. Pode começar. Então, a gente, como a Aline falou, a gente é uma igreja missionária, nosso foco é missões, e eu acho que, na verdade, toda a igreja tem que ter esse foco, porque é o mandamento de Jesus, né? E
Enfim, o ano inteiro a gente recebe relato dos nossos missionários, o ano inteiro a gente recebe fotos de como tem sido o trabalho nas lugares que eles fazem os projetos, que muitas vezes é muito difícil. A gente está hoje em 11 nações, temos 16 missionários, e a maioria desses lugares que a gente tem projeto missionário são lugares de difícil acesso, lugares em que o evangelho não é... A gente não tem a mesma liberdade que aqui no Brasil. E o congresso é a oportunidade que a gente tem de mostrar para as pessoas que vêm para cá o que a gente recebe o ano inteiro, o que a gente trabalha o ano inteiro. Então, por isso que é uma semana muito intensa, porque a gente quer poder mostrar e conscientizar as pessoas tudo que a gente vive o ano inteiro com os nossos missionários. Pode falar. E como eu vim para cá este ano, né, e tenho conhecido cada vez mais os trabalhos, os projetos onde a AME, né, a associação e também a igreja atua, eu tenho me apaixonado cada vez mais, né? A gente vê os nossos esforços diários e também do pastor Wagner para a dedicação, né, para alcançar essas pessoas da melhor forma, né, para que o evangelho ele seja pregado de forma verdadeira, única, dentro desses projetos onde a gente tem desenvolvido, né, nessas nações. E quando a gente está no campo missionário, quando a gente está nas nações, a gente precisa ser criativo de alguma forma. Então, existem esses projetos de alimentação, projeto de construção de escola, projeto de construção de um barco, projetos de desenvolvimento local, né, para que gere essa movimentação financeira também no lugar e aconteça a transformação. Então, a transformação, ela vem a partir disso também, né? À medida que o evangelho ele é pregado de forma verdadeira, a mentalidade das pessoas, ela é desenvolvida dentro disso. E o verdadeiro evangelho, como a gente bem sabe, produz, né, essa abundância, a verdadeira abundância, que é isso, né? Viver de forma plena a vontade do Senhor. Então, a gente tem se esforçado para isso, porque o momento do congresso, ele é para festejar o que já está acontecendo nas nações, né? A gente festeja isso. Então, são 8 dias, né? 8 dias de congresso, de festa, né? Para celebrar o que Deus está fazendo através da AME, né? Então, a gente celebra o que Deus está fazendo, de forma única. A gente convida pessoas para estar conosco, a gente convida pessoas que de certa forma vão trazer seus amigos e pessoas que seguem, né? Seguidores, para estar aqui conosco, celebrando e conhecendo também tudo que está acontecendo nas nações. Sim, a gente tem muitas pessoas que nos acompanham e esse é um ponto que eu acho que é super importante, né, Ju, da gente. Eu tenho intimidade com a Juliana, por isso que eu falo Ju, né, mas é a pastora Juliana aqui no podcast. Mas a gente é irmãs em Cristo, então a gente tem esse carinho especial. Mas, Ju, me conta como é também participar, né, da AME, como que é estar dentro de uma igreja missionária, o que muda no dia a dia, né? Porque normalmente nós que congregamos aqui, e até para mim foi uma surpresa, porque muitas pessoas diziam assim, é uma igreja missionária, então eu não sei se o meu local é lá, sabe? E daí eu já ouvi isso também. Mas é que lá, né, Aline, é uma igreja missionária, então não sei se o meu lugar é lá. E daí, e por que gera essa dúvida? Porque é a falta do conhecimento, né, do nosso dia a dia, porque eu tenho certeza que se as pessoas conhecerem o trabalho verdadeiro que a gente faz aqui e o trabalho da associação, né, nos países, eles vão ficar apaixonados, né? É um plus que eu digo. É aquela mentalidade de que o ID é para todos, né? O evangelho foi dito, né? ID por todo mundo, por todo mundo, não foi dito ID eu, Catiele, não foi dito tu, Aline, né? O ID é para todos. E quando a gente desenvolve essa mentalidade, esse entendimento, a gente consegue viver de forma plena o evangelho. Exatamente. Tem uma frase do Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que eu gosto muito, que ele diz: todo cristão ele é um missionário, ele é um impostor. Então, na verdade, a nossa igreja ser uma igreja missionária, a gente só é uma igreja que obedece o que Jesus disse, que é ir por todo mundo, como a Cátia falou. E todos nós temos essa vocação de ser um missionário. Alguns vão ser chamados para missões transculturais, que é muito importante também, né? Cerca de 42% da população não tem acesso ao evangelho, quase metade da população. Então, as missões transculturais são muito importantes. Mas a missão local também é importante. Então, todo cristão que entende verdadeiramente o evangelho, ele é um missionário.
Então não existe esse negócio da igreja ser missionário, não é para você, porque você é cristão, você é um missionário. E uma observação, né? Nós estamos no Rio Grande do Sul, inseridos em um dos maiores campos missionários do Brasil. Sim. Então, a gente precisa trabalhar para ser diferença, né? Para fazer diferença onde estamos, nos prepararmos, sermos luz aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, porque já estamos inseridos aqui, mas também nas nações, sem esquecer as nações. E vale também ressaltar que a nossa igreja tem se desenvolvido, né, nas missões urbanas, tem feito trabalhos sociais, tem feito trabalhos para alcançar as pessoas locais e também, né, nas nações. Exatamente. Mas, Ju, comenta aí conosco como é que foi esse desenvolvimento também e o que é a revista, né? O que a revista representa, o que ela, na verdade, para mim a revista é o relatório, né? É o relatório, mas me comenta assim como que é essa construção da revista também. A revista ela surgiu no ano de 2010, né? Na realidade, foi na Avenida Mauá, quando a gente tinha a igreja ali na Mauá. Eu fui convidada pelos meus sogros para conhecer ali a AME. E eu não fazia parte ainda da igreja, né? E eu trabalhava na Palote, que é uma gráfica bem grande aqui do Rio Grande do Sul. E daí eu fui conhecer o pastor através desse culto ali, e o pastor falou à vontade que ele tinha de fazer um jornal. Ele falou assim, eu gostaria de fazer um jornal, preto e branco, não sei o quê. E eu já tinha trabalhado numa agência de publicidade, e ele, quando ele falou aquilo, eu pensei para mim, eu consigo fazer, né? Pensei para mim, né? E eu ainda trabalhava numa gráfica, eu não tinha ainda a editora. Foi em 2010. Daí, logo depois, eu comecei a conversar com o pastor, e ele já tem muitas ideias, uma pessoa com muitas ideias. Muito criativo. Se você conhece ele, você sabe do que a gente está falando. E daí o pastor, não, eu quero fazer um jornal assim. Eu falei, então vamos fazer uma revista. E daí o pastor já entrou. Daí a primeira revista, ela foi em setembro ou outubro de 2010. Ela foi com a capa colorida e um miolo preto e branco, que foi a nossa primeira revista, e foi muito legal, porque foi minha primeira experiência na parte de edição também, porque eu não tinha feito, né? E nesse ano de 2010 foi quando eu entrei na igreja com a minha família, foi por causa da revista. Foi um culto que nós viemos, né? Nós fomos apresentados, e ali eu conheci a obra missionária, porque, no entanto, nós fomos de uma igreja mais com a visão apostólica, né? E eu não conhecia essa parte de missões, assim. E nessa fase, nesse ano, foi o segundo congresso da igreja. Então, no segundo congresso, a gente lançou a primeira revista. Então, durante esses anos, a revista ela foi melhorando, né? A sua diagramação, o seu conteúdo, a gente começou a fazer relatórios. Teve um ano que a gente lançou um projeto para adquirir a van. A gente não tinha van. Então, a gente lançou um projeto na revista para adquirir a van, e através do projeto da revista foi comprada a van da igreja. Então, tem várias coisas, assim, um cofrinho a gente lançou para aparecer também na revista. Então, o anúncio, né, ele se tornou mais visível, né, porque as pessoas sabiam que tinham os missionários em tal localidade, mas através da revista a gente consegue falar, né, mostrar quem é o missionário que está lá na Uganda, quem é o missionário que está lá no Xingu, exemplo, né. Então, a gente consegue ver e conhecer os missionários através dos relatórios da revista, né? Então, por isso a importância da revista, para que a gente possa mostrar tudo aquilo que a gente está trabalhando, quais os países que a gente está trabalhando. E a gente aproximar mais também, né? Porque eu me recordo que em alguns momentos eu levava a revista para colegas de trabalho. Isso. Né? Pessoas que não são cristãos, mas que através da revista e do conteúdo da revista, eles acabavam se apaixonando pelo trabalho missionário, conhecendo um pouco mais, né? E é importante aqui a gente tem a questão do carnê missionário, né? O carnê, desde que... Olha, a gente vem na AME há 9 anos. Eu me lembro que sempre foi o mesmo valor. Então, né, eu me lembro que também o pastor sempre comentava que não era o valor nem de um lanche. E realmente, não é.
O nosso carnê, então, para ti que está assistindo a gente aí, ele custa R$30 por mês, é um investimento que tu faz para te adotar uma criança. E isso, normalmente, assim, né, esse impacto, né, da adoção dentro da nossa casa, ele é muito real, né? Esse lado espiritual ali de tu ajudar uma criança. Então, eu não posso estar na África, mas eu posso acessar, né, e direcionar o meu investimento para aquela criança que não só a África, mas quantos países, Amanda? Quantas nações? 11 países e 16 missionários. Então, 16 missionários vão ser abençoados com o carnê missionário. Então, a gente tem aqui, né, o contato ali da AME também. Sim. Vocês podem acessar. Fica e sempre na tela ali embaixo. E realmente o impacto é muito grande, porque a gente escuta muitos testemunhos de pessoas que adotam crianças e depois de uma semana, um mês, já tem testemunhos para contar. Eu vivo isso dentro da minha casa, né? Então a gente ouve relatos de pessoas que adotam. Não posso adotar, já adotei no meu nome, vou adotar o nome do meu filho, o nome do meu esposo e assim por diante, vou botar o nome de alguém. E essa pessoa está sendo abençoada e a gente escuta muitos testemunhos e relatos de pessoas que são abençoadas através do carnê. Sim, até do cofrinho, né? A Ju falou do cofrinho, e o cofrinho é uma coisa que na minha casa eu tenho um testemunho para contar, que a minha filha pegou vários cofrinhos e deu para os colegas de escola, né? E daí depois ela resgatou lá o cofrinho e trouxe, mas aquilo foi um trabalho para ela, assim, que esse tipo de trabalho acende uma chama nas crianças, né? Que às vezes a gente não é palpável, a gente não entende, mas o lado espiritual ali vai trabalhando na criança e vai acendendo essa chama missionária, né? Exatamente. A Amanda deve ter mais relatos sobre isso, porque nós temos o projeto do inglês aqui na quinta-feira, né? Sim, eu sempre digo muito isso para a Aline também, que a Lorena ela tem um diferencial, que quando eu tinha 6 anos, eu tinha muito desejo de aprender inglês. Eu queria muito aprender inglês, eu incomodava meu pai e minha mãe para aprender inglês, e minha mãe falava assim: Amanda, tu vai ver que é chato aprender inglês. É igual a escola, tu tá achando que é divertido? Não é. E eu fiquei, não, mas eu quero. E hoje eu vejo que, na verdade, era um desejo que Deus tinha colocado no meu coração, porque o inglês, ele abre portas para qualquer nação, então é muito importante saber falar inglês. E eu vejo muito isso na Lorena, que ela tem essa chama missionária de querer estar ali nas entregas de marmita, ela quer ajudar, ela quer estar ali. E isso, na verdade, é muito lindo, que é trabalhado aqui na igreja e as crianças já têm sentido a importância da obra missionária. E eu falo para ele, isso não é normal, uma criança de 6 anos, isso aí é Deus trabalhando na vida dela. Mas que bom que a gente aqui, com esse trabalho que a gente faz na igreja, seja da revista que eles estão olhando, né, aqui falando mais para as nossas crianças aqui da nossa congregação, eles também vão acessando o coração de outras crianças, né? E muitas famílias também, a gente tem testemunhos aqui, que as famílias foram alcançadas por causa da criança. Por causa não, através dessa criança. Sim. Ela ativa muita coisa, né? Exatamente. Então, assim, o congresso, né, é a hora da gente festejar todos esses trabalhos que a gente vai conduzindo durante o ano. Esse ano, né, meninas, até queria que vocês comentassem aí das novidades do congresso, porque eu sei de uma, a Catiele sabe de outra, e a gente vai conduzindo aqui algumas novidades. Eu acho que uma das novidades mais impactantes e que a gente está celebrando muito, e é uma resposta de Deus também para esse tempo, nós vamos ter uma imersão missionária, que é um preparo para pessoas que têm esse desejo de se desenvolver, né? Como a gente falou no início da conversa, né? Tem pessoas que, é uma igreja missionária, então não é para mim, né? Como a gente entende que o ID é para todos, nós também estamos desenvolvendo pessoas, né? Através desse momento do congresso. Então vai vir missionários de fora conversar conosco, vai vir também mestres da palavra que a gente tem aqui na nossa casa, né? Temos conhecidos também, pastores, amigos que vão vir falar conosco sobre isso, e vai ser um dia de imergir na palavra de Deus, imergir nesse entendimento para que a gente se desenvolva, seja de forma transcultural ou também aqui, né, local.
E mais das novidades que a gente tem esse ano também é que a gente também vai dar foco para as nossas missões urbanas. Então, né, aqui complementando, né, a gente tem as missões, claro, transculturais, tem as missões aqui, e a gente tem a nossa missão urbana, que é um ministério aqui dentro da nossa igreja que faz um trabalho super importante, e a gente vai começar a divulgar mais isso, trazer mais informações. Então, durante ali o período de enchente, né? A gente teve uma equipe muito grande da AME aqui trabalhando. A gente tem hoje, né, Deus vai preparando assim, e a gente vai conduzindo os projetos e melhorando os projetos, né? Mas a gente tem hoje já o nosso CD que fica aqui em Sapucaia, que é um local porque a gente cresceu tanto, né, que a gente não tinha como guardar, né, os mantimentos, roupas e tal. Então a gente já tem um CD, e dentro das missões urbanas tem diversos projetos ali nascendo e no coração dessas pessoas. Então também, né, ali além de fazer parte agora, né, desse momento ali de aprender mais, a gente também vai trazer durante o congresso informações e divulgação desse trabalho que é tão importante na nossa comunidade. Exatamente. Eu vou falar aqui sobre a nossa imersão missionária, que vai ser no dia 12, né, do dia 12. No primeiro dia do congresso. Isso, no primeiro dia do congresso. Vai ser o sábado, né? Neste sábado vai começar às 8h30 da manhã. E nós vamos ouvir uma palavra do pastor Dilson Gomes. Ele vai vir falar conosco. Eu e a Amanda vamos estar também. Nós vamos falar sobre missões no Oriente Médio, sobre missões transculturais de modo geral, né, sobre situações das mulheres, das crianças nesses lugares, como desenvolvemos trabalhos e projetos que alcancem essas pessoas e de que forma Deus tem falado conosco sobre isso, né, e nos dado direção. Nós vamos ter um momento de almoço também para um network, para troca de informação com todas as pessoas e convidados que vão estar conosco nesse dia. Então, um momento bem importante, né, para conhecer mais dos palestrantes, das pessoas que vão estar conosco. À tarde, o missionário Daniel, do Nepal, vai estar conosco também. Que legal! Vai ser muito bacana. Eu estou ansiosíssima para ouvir os relatos dele, os testemunhos dele, porque ele chegou recentemente, né? Então, ele já está, assim, cheio de informações para nos passar. Pastor Josequel também, Josequel Silva, que tem o Vidas para Cristo, né? Que vai estar trazendo também toda a sua experiência de anos aí que ele tem com os jovens, né? E também no campo missionário. Missionário Bruno Sá, é Bruno, né? É. Isso, ele também vai trazer relatos do Equador. Eu acredito que ele vai falar sobre missões transculturais. Transculturais, isso. O nosso pastor Alessandro Padilha também vai estar conosco falando, né, e trazendo assim todo o entendimento que ele tem também dessa área, que é bem vasto, né? Estou ansiosa também para ouvir ele. E então, irmãos, vai ser um tempo bem precioso, em que a gente vai valorizar muito cada segundo para estar assim aprendendo sobre mais a palavra de Deus e também mais sobre missões. Então, participe conosco, esteja conosco para esse tempo precioso, mesmo que tu não se sinta de certa forma trabalhando ou atuando nessa área, é uma ótima oportunidade para desenvolver isso. E eu acho que é importante aqui a gente dizer que para esse dia tem inscrição. Tem inscrição limitada, né? São números limitados. Vai ser apenas R$50. É o custo do almoço, né? E de algum material que a gente vai estar desenvolvendo. E a gente não lançou ainda essas inscrições. Vai ser publicada até amanhã. Tá, amanhã vai ser publicado. Provavelmente isso. Quando o podcast estiver no ar já vai estar no nosso Instagram. Então, exatamente. E também é importante a gente dizer que o nosso congresso ele não tem custo, né? Ele não tem custo, não precisa se inscrever, então é só pegar o carro, pegar a caravana, convidar o vizinho, a família, e a gente pede, claro, que traga 1 quilo de alimento para que a gente possa, através da nossa missão urbana, ajudar mais pessoas. Ajudar mais pessoas, exatamente. Então a gente sempre, e isso é desde o início do congresso, eu acho, né, Ju? O início do congresso era bem diferente, assim, né, gurias? Porque era num lugar externo, né? Sim. Era em ginásios, então era muita gente, né? Meu Deus. Passava muitas pessoas. E ele começou a tomar uma forma mais direcionada, com um público mais alvo, assim, sabe? Sim. E daí, porque antes passava muita gente, só que às vezes as pessoas não tinham o mesmo coração que o do pastor, né? Então agora eu vejo que o que mudou,
que eu vejo nesses anos todos, ele está mais direcionado, né? As pessoas vêm, não é apenas para ver o pregador ou para ver a pregadora, o cantor, a cantora. Ele vem para aprender. Exatamente. Né? Os últimos congressos, a diferença, assim, foi muito grande, assim, porque cada palestrante que trazia a palavra, né, ele vinha com muito conteúdo, né? Então, isso foi muito importante para a gente crescer também em Deus, sabe? Não apenas eu vou ver o cantor, mas eu vou para aprender, eu vou receber uma palavra e aquilo vai ficar guardado no meu coração, sabe? E tanto que para a gente atingir um número especial dos carnês, tá sendo muito mais fácil, né? E ano passado a gente bateu uma meta recorde de 1.500 carnês, mais de 1.500 carnês. E muito menos tempo com muita menos pessoas. Exatamente. Entendeu? Porque eu entendo assim que nós estamos com foco e esse foco está trazendo resultados, né? Não é muitas pessoas, mas sim a qualidade, né? Que o Congresso traz para cada um. Eu acho que isso foi com os anos melhorando, sabe? O Senhor tem aproximado pessoas com o mesmo sentimento de impactar as nações. Eu tô com muita expectativa para essa imersão também sobre desmistificar missões. Porque, igual a gente falou no início, tem muita gente que acha que missão é só para Catiele que vai para a África, ou é só para mim que vou para a África também. Mas, na verdade, missões é para todas as pessoas. Amém, Amanda! Amém. E não somente para aquelas que vão, mas como a Aline falou, através do carnê missionário, poder contribuir para a obra missionária. Aqueles que têm um desejo e que oram pela obra missionária. No início, assim, uma oração que eu fazia muito para Deus é que o Senhor me inquietasse. Eu pedi a Deus, me incomoda em relação a missões, não deixa com que eu descanse. E essa é a minha oração para essa imersão, para que as pessoas que venham, elas realmente sejam incomodadas, uma incomodação boa de Deus, assim, para que não haja descanso em relação à obra missionária, porque a gente tem muito trabalho como igreja, e como Jesus disse, não esperem para daqui 4 meses vir a colheita, os campos já estão brancos. E é verdade, os campos já estão brancos, já estão prontos para a colheita. Se a gente não colher, eles vão se perder. E é o que, infelizmente, acontece em muitos lugares, né? O evangelho, ele ainda precisa ser proclamado em muitos lugares. Então, eu estou com muita expectativa em relação à nossa imersão para trazer a missão de uma forma mais natural para o nosso dia a dia. E como a Ju falou ali na revista, é uma forma da gente ter os nossos missionários muito pertinho de nós. Conhecer a história, Conhecer a história, ali tem tudo relatando, tem histórias que a gente não conta no púlpito, que a gente não posta nas redes sociais, que estão só na revista, das perseguições, das coisas que os nossos missionários passam. Então, tu pode ter esse contato mais íntimo assim, com missões através da revista, é muito lindo isso. E também saber que todo o investimento que a gente está fazendo através dos carnês está indo para cada missionário, né? Conhecer quais são os missionários, para onde que está indo. Então, através da revista, a gente consegue ter esse alcance, né? Sim. E até, gurias, eu queria que vocês comentassem um pouco, porque eu acho assim, claro que o nosso público aqui também, muitas pessoas elas já ardem por missões e já conhecem, mas a gente tem alcançado cada vez mais pessoas, né? Pessoas que não conhecem o nosso dia a dia, não conhecem missões. Então eu queria que vocês comentassem assim as diferenças. Um exemplo, né? De tipo, a gente não só alimenta crianças, o que a gente leva para essas crianças, ou de que forma que a gente vai e evangeliza essas pessoas, porque a gente tem N formas diferentes, né? A Kátia comentou também sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento daquela comunidade ali, ele é de suma importância para que esse trabalho ele seja progressivo. Então, eu queria que vocês comentassem, né? Que os nossos recursos aqui das missões, eles vão para coisas diferentes. Eu oro para que o nosso congresso ele seja uma ativação profética, né? Ativação, amém. Um momento de capacitação, para que a gente expanda a nossa mentalidade, justamente para que a gente consiga compreender, de certa forma, esses projetos, né? Também que vêm sendo gerados, né? E muitos são através de sonhos, através de desejos. O Senhor, ele vai e ministra no coração, cria tal coisa, desenvolve tal projeto, desenvolve algum... ser sensível ao Espírito Santo para desenvolver um estilo de vida missional. Quando a gente desenvolve um estilo de vida missional, a gente se torna mais sensível à voz de Deus,
para fazer o que precisa ser feito naquela hora, sabe? Naquela hora, naquele dia, naquela semana, naquele mês. De repente Deus te fala algo pontual em que muitas vezes durante a tua rotina tu não consegue ter um ouvido sensível para compreender, mas Deus está te direcionando para aquilo ali, e por não desenvolver ou buscar esse estilo de vida missional, deixa passar. E quando tu vê, o tempo passou, né? E quando a gente chega num campo missionário, tanto aqui, local, como transcultural, a gente precisa ter esse ouvido sensível para desenvolver isso, né? Por exemplo, né? Cheguei na Uganda. Como é que eu vou começar ou desenvolver um projeto? Né? A gente vai olhar, observar as necessidades e orar a respeito disso. Deus vai mostrar um projeto e a gente vai desenvolver. Quando eu estava lá, a gente começou o projeto de alimentação todos os sábados. Então, todos os sábados a gente ia para uma escola ou uma comunidade e desenvolvia o projeto de alimentação. Mas não era só alimentação, não era só chegar lá, fazer a comida, entregar comida, né? A gente se dividia como equipe, enquanto umas estavam cozinhando, outras estavam falando sobre a palavra de Deus, ou conversando com uma família, conversando com uma criança, disponibilizando do seu tempo para alcançar, seja uma vida ou 500 crianças, né? E eu acho incrível essa diversidade, né? Diversidade, isso, que a gente desenvolve, né, quando está no campo. Então, enquanto a gente estava lá trabalhando com crianças, que era muita criança esse dia, eu lembro do que a gente foi para uma comunidade na Uganda, e eram muitas crianças, enquanto uma equipe estava desenvolvendo lá, fazendo a comida, né, a gente estava desenvolvendo trabalhos com as crianças, cantando, falando sobre Jesus, o maior Salvador do mundo, né. Eu perguntei para eles, vocês conhecem o Salvador do mundo, aquele que salvou o mundo? Algumas mãos se levantaram, mas muitas outras não se levantaram, não tinham nem noção do que era o maior Salvador do mundo, né? E aqui muitas vezes a gente vai fazer essa pergunta, muitos vão saber. Sim. Né? Então a gente chega no lugar e precisa ter essa sensibilidade para mudar a realidade através do momento em que a gente está inserido. Estou inserida nesse momento, é um mês que eu tenho para trabalhar aqui, vou fazer o que o Senhor mandar, né? Vou criar uma tarde de escolinha, vou criar um projeto de alimentação, vou fazer um chá com mulheres, né? A gente também fez um chá com mulheres lá, foi incrível. Olha que legal. Na Uganda, fizemos na semana do Dia da Mulher, né? A gente fez uma tarde com mulheres, onde a gente levou o alimento para elas também, honramos a vida delas, decoramos todo lugar, elas ficaram muito felizes, né? Se arrumaram todas, estavam lindas, maravilhosas, elas se sentiram muito honradas, e a gente trouxe algumas palavras sobre mulher, né, sobre passagens da Bíblia, a mulher samaritana, enfim, para entrar na realidade delas e através disso falar a palavra de Deus, né, e também levando o alimento, porque a gente crê, né, que Jesus, ele nunca despediu nenhuma multidão com fome. Com fome. Ele nunca saiu de nenhum lugar deixando pessoas com fome, né? E a gente também atua dessa forma. Muitas vezes nós somos questionados, né? Vocês estão levando só um prato de comida, estão entregando só alimentação. Isso não muda a realidade de ninguém. Muda, porque a gente não entrega só um prato de alimento. A gente entrega a palavra de Deus atrelada a isso, né? Sim. Isso que a Catiele falou é muito verdade. Dentro da missão, a gente precisa ter estratégias. Igual a gente está, às vezes, muito fechado a nossa visão e o nosso conforto no Brasil de chegar e já poder evangelizar uma pessoa. Mas em muitos lugares isso não é possível. Então a gente tem que ir contornando, tendo outras estratégias para poder, assim, chegar com o evangelho. Lá nos BEC, a gente jamais poderia imaginar em chegar numa pessoa da rua e falar para ela de Jesus. Era a mesma coisa que a gente estava pedindo para ir para a cadeia. É outra realidade. Outra realidade. Então, dentro da missão, principalmente a missão transcultural, a gente precisa ser estratégico. E eu quero deixar um versículo também, que está em Tiago 2,14, que fala sobre a fé e a ação. Que diz assim, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer, Deus te abençoe, e vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Essa versão é NTLH. Então, a palavra, ela diz, o que adianta a gente chegar na África, onde as pessoas estão passando fome, e a gente fala, não, vocês têm que orar, que Jesus vai salvar vocês. Como é que eles vão receber essa palavra? Então, a gente usa dos nossos projetos de alimentação uma estratégia para levar o amor e o cuidado do Evangelho.
Por exemplo, no Nepal a gente tem um projeto com mulheres e absorventes. Eu queria que vocês comentassem exatamente essa. No Nepal tem uma cultura muito enraizada que as mulheres dentro do período menstrual são consideradas impuras. E o próprio governo do Nepal já tentou tirar essa política, já tentou tirar esse costume, essa prática, mas ela está tão enraizada na sociedade que é muito difícil tirar. Que nem o governo está conseguindo tirar, porque são as próprias pessoas que têm essa mentalidade. E as mulheres sofrem muito no período menstrual, porque elas têm que ficar escondidas em casinhas, são consideradas impuras, então elas não podem tomar banho, elas não podem comer, elas não podem fazer nada, e elas acabam ficando muito vulneráveis, acaba acontecendo muitos abusos, porque elas ficam lá sozinhas e... Enfim, é muito difícil para as mulheres e a gente desenvolveu um projeto junto com uma pastora local do Nepal e o nosso missionário Daniel, que está vindo, que é entregar absorvente para essas mulheres e ensinar elas de que elas podem se cuidar, que elas não são impuras, que elas são dignas. E assim é uma forma da gente levar o amor e o cuidado de Jesus, através de um simples absorvente. Que projeto legal, né? Top, né? Não, por isso que eu falo, assim, a gente tá com o coração sensível, né? Com a alma sensível para entender o que Deus quer fazer através de nós naquele momento, qual é a estratégia, né? São realidades muito, muito diferentes, né? Da Sim. nossa realidade. Então, a gente está levando o evangelho em lugares que é totalmente diferente daqui, né? Então, o amor tem que ser maior, diferente, né? Para a gente que venha alcançar a necessidade de cada pessoa, né? Sim. E hoje eu queria que tu comentasse um pouco sobre curiosidades, né? Porque a gente entrou aqui daqui a pouco a gente vai sair expert aqui de missões, mas também a gente queria dar uma olhadinha, assim, né? Falar um pouco das revistas e também eu queria que vocês comentassem duas coisas, tá, gurias? Alguma experiência que vocês tiveram durante o congresso, porque acontece muita coisa, né? Muitos mistérios durante o congresso. Se vocês têm alguma curiosidade, algo, né, que Deus fez neste período, porque a gente sabe também que nesta semana ali, uma semana e um dia, né? Porque são 8 dias, sim, né? A gente, Deus, ele trabalha muito, assim, né? Durante o nosso congresso. Eu tenho uma experiência, vou deixar para comentar depois sobre uma experiência com o congresso. A gente já participa aqui da AME, né? Há bastante tempo. E nos congressos a gente não deixava de vir, né? Então, o congresso a gente estava sempre presente. Eu passei por todos aqueles congressos que foram externos, né? Em ginásio, isso e aquilo. E agora a gente está aqui dentro de casa. Comenta aí para nós, Ju. Experiências são várias, né? Eu acho que quando o Valadão teve aqui, o Valadão, como é que é? André Valadão teve aqui, foi bem, bem forte, assim, porque veio quase toda a Sapucaia, né? Foi muita gente, meu Deus, assim, veio gente de caravanas. Então, todo mundo queria conhecer ele, né? Mas foi muito mais forte, assim, porque cada ano, que nem a gente foi falando, né? Foi aumentando maior o nível com Deus. Eu acho que muito foi o foco de povo e coisas assim, né? Assim, de multidões, mas o Senhor ele foi direcionando para o caminho certo, assim. E eu vejo isso, e a cada revista a gente foi evoluindo sobre isso, né? A gente foi falando sobre esses projetos e evoluindo nessa visão também, sabe? Quando a gente fazia um projeto, aqui tá a revista da Van. Da Van, ó. Essa daqui. Essa da Van foi no 6º Congresso de Missões. Nossa, tá bastante tempo já. Conquistamos o transporte missionário. Aqui a gente já tinha conquistado. Então, no 5º Congresso, já saiu a Van, né? A gente já adquiriu a Van. E também, nesse tempo, tinha bastante mensagens em DVD, né? Era tudo sim, DVD para... Agora eu estava me lembrando. Muitos DVDs, então era feito a sacolinha com a revista, com DVD. Então, de lá para cá evoluiu muita coisa, né? Agora nós estamos na época dos livros, né?
que agora as pessoas... Aqui tem o cofrinho missionário, ó. E a gente foi evoluindo muito, mas o carnê sempre esteve desde o primeiro, né? O carnê missionário. Então, eu acho que é mais essa evolução, né? Da gente entender o que é realmente, para que serve o congresso, né? E cada congresso, assim, o pastor deixou bem claro, né, a visão dele, né, o que ele esperava, né, e graças a Deus foi aumentando também o número de missionários, né. Sim. Desde o início, acho que dobrou muito mais do que no começo, né. Então, aqui, sim, a gente foi aumentando os projetos nas nações, foram aumentando os missionários, porque hoje a gente tem mais missionários, inclusive em países a gente tem mais de um missionário no mesmo país, né? Foi aumentando, por quê? Porque a gente vai entendendo também, né? Deus, ele vai trabalhando não só no pastor, né? Que com certeza é o anjo da igreja, é quem nos direciona, mas todos nós, como a gente faz parte aqui da AME, a gente arde missões, é natural, né? E até eu ia comentar com vocês, assim, o pastor até sempre comenta, e o pessoal aqui da igreja, que na época ali da enchente, rapidamente a gente conseguiu traçar estratégias para que a gente conseguisse atender os nossos irmãos aqui ao nosso redor, tanto da nossa cidade quanto das cidades vizinhas. Sim. E isso por quê? Porque a igreja, ela já ardia missões. Ela já estava preparada para isso, né? Num estalar de dedos ali, a gente foi... Não foi algo que a gente não fazia, né? Não foi algo novo, a gente já fazia. Então, a gente só estruturou para aquele momento, né? A estratégia certa para aquele momento, né? Tanto que a gente, acho que foi no dia 2 que começou tudo, a gente já estava recebendo doação, já estava enviando doação, tudo no mesmo dia, porque a igreja já estava toda acostumada com esse ritmo, né? Claro que foi muito intenso, mas a gente já estava acostumada com esse ritmo, com as entregas de cesta básica e as missões urbanas que a gente sempre teve. E o coração de todos que são aqui, que são muito voluntários, né? Isso é muito lindo, que eu vejo entre nós aqui da AME, que a igreja pega junto nos projetos, pega junto nas ações, e isso é fazer missões. Sim. A gente fala que foi muito intenso, porque apesar de já estarmos vivendo isso no nosso dia a dia, né, missões no nosso dia a dia, se tivéssemos mais pessoas, nós conseguiríamos fazer muito mais também, né? Sim. Dentro do número de pessoas, de voluntários que a gente tinha, a gente conseguiu fazer o que a gente o número bom, né? Mas se nós tivéssemos mais pessoas, mais voluntários, a gente conseguiria muito mais, talvez, né? Mas Deus separou aquele momento para aquelas pessoas, né? Então, a gente trabalhou por fases também. A primeira fase foi de mobilização, arrecadação, né? A segunda fase foi de distribuição e já na terceira foi de reforma, né? Então, a gente passou por 3 fases aí nesse meio tempo, né? A primeira fase dessa mobilização intensa por arrecadação, onde depois a gente conseguiu atender famílias e entregar, ir até as famílias e entregar as cestas básicas, e agora na última fase foi o processo de reconstrução dos lares e entrega dos móveis, né? Então, a gente agradece a Deus, né? Agradece também todo mundo que se mobilizou junto com a gente, esteve presente nesses dias, fizeram suas doações também de diversos lugares, né? A gente sabe que tem pessoas que assistem o podcast, assistem os vídeos aqui no YouTube e fizeram as suas doações, contribuições. A gente tem outros vídeos aí também já com os relatórios de casas, né, sendo entregues, e tudo foi muito maravilhoso, né? Porque nós damos as mãos e entendemos que nesse tempo nós precisávamos agir dessa forma. Sim, e eu acho que uma das questões que é super importante a gente comentar com as pessoas é que às vezes a gente espera o momento certo para fazer certas coisas, né? Eu preciso, é meio que uma desculpa nossa, né? Eu preciso estar na situação tal para mim estar preparado para fazer missões. Eu preciso ter tal coisa, mas não, né? Deus, ele vai trabalhando em cada pessoa e vai capacitando também a pessoa, né? Vai trabalhando no coração da pessoa ali para que ela esteja, se ela tá, né, disponível, e eu sempre falo outra palavra que é disposta, né? Porque não adianta tu só estar disponível e não estar disposto, tu precisa estar disponível e disposto. Se tu tá disponível e disposto para fazer a obra, Deus vai te capacitando. Exatamente. Então é melhor, né, o feito do que o perfeito.
Perfeito. Exatamente. Então, aqui, eu acho assim, esse episódio de hoje aqui do Amicast, a gente tá falando exatamente, Deus, assim, tocou no meu coração sobre isso, sabe? Deus deu uma visão pro nosso pastor e ele colocou em prática. Porque daqui a pouco, lá, quando ele começou, ele não tinha toda a estrutura que tem hoje, todo o conhecimento, pessoas capazes ao lado dele, mas ele não deixou de fazer. Ele começou a fazer. Não, eu vou fazer. Parece loucura, né? Mas eu vou fazer a obra e ao longo desses, né? Agora a gente está no 16º congresso, então são 16 anos de congresso. A gente vem crescendo em Deus, né? Não só o pastor e a visão dele, mas Deus tem dado mais estratégias, tem colocado as pessoas certas nesse tempo para congregar conosco, né? Os missionários, certo? As nações, né? Então a gente vem aos poucos alcançando mais e mais pessoas, que é o que a gente, o nosso trabalho, o ID é exatamente isso. Nós levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis. E a gente vem nesse crescimento. E a gente ouve relatos de pessoas, inclusive um exemplo, né, nas nossas enchentes, que não conheciam a Cristo, mas por estar aqui, se voluntariaram de estar aqui. Eu estou disposta. Isso. Meu coração está disposto a estar aí. Eu tenho tempo e não conheço, mas eu vou estar. E Jesus foi sendo pregado através de ações, né? Graças a Deus, para que a gente conseguisse alcançar essas pessoas. Hoje congregam aqui conosco, alguns foram para outros lugares, né? A gente sempre deixa aberto isso, né? A todo mundo que chega nos nossos cultos, por exemplo, aceitam Jesus aqui conosco, mas fica livre, né? Para ir onde quiser. Então a gente ouviu muitos testemunhos, né, de pessoas que conheceram a Cristo através desse momento. Através da obra, né? Da obra que a gente vai fazendo. Eles acabam sendo simpatizantes à obra, estão disponíveis, dispostos, e Deus vai trabalhando nesse coração. E olha a importância desse trabalho, né? Eu entendo, assim, que esse trabalho, assim, ele, com certeza, ele vai crescer cada vez mais. Amém. E daí eu queria comentar com vocês aqui sobre as expectativas também, porque a gente, óbvio, né, a gente tem muitos pregadores, né, e pessoas que vão vir para o congresso, que é para nos engrandecer, para a gente crescer em Deus com mais conhecimento. E acho que a gente não lançou ainda hoje, né? Claro que a gente está gravando aqui, um episódio gravado, mas a gente ainda não lançou todos os pregadores, né? A gente está fazendo ali os lançamentos. Exatamente. E como é que tá essas expectativas, assim? Fala aí, Amanda. Então, a expectativa está muito grande sobre todo mundo que vai vir ministrar, como a Aline falou, é um tempo também de crescimento espiritual. E vão vir pessoas muito direcionadas, estudadas para ministrar com a gente. E um desses exemplos é o pastor Júlio César, que está vindo ministrar, que eu tenho certeza que vai ser um tempo de muito aprendizado com ele. Também o pastor Raí Carmelo. O Eliezer de Tarsis também é um cantor que a gente está com muita expectativa para ouvir ele, a gente já acompanha ele há muito tempo. O pastor Júlio César, ele é a primeira vez que ele vai estar conosco. Ele é pastor, escritor, mentor e palestrante. Ele é muito bom, se a gente for olhar nas redes sociais, é Júlio César. Ele é muito usado na área da psicologia, terapia. Então ele tem um conhecimento vasto nessa área, né, dessa questão mais humana, né? Então eu tenho certeza que ele vai agregar muito aí aos nossos times de amigos que vêm convidados, né, para estar aqui conosco. Ontem eu até trazer um testemunho aqui, né? Ontem eu visitei umas amigas, elas não são aqui da nossa congregação, e daí elas falaram do pastor Eliezer. No Júlio César? No Júlio César, eu falei, tu falou o Eliezer, eu peguei Eliezer. No Júlio César, falou dele, sabe? Que legal. Olha só, então assim, gera também nas pessoas essa expectativa, né? Sim. De qual é a data, quando, porque assim como nós aqui, né, a gente vai em outras congregações para ouvir a palavra, para ter maior conhecimento. Então, claro que hoje, né, com redes sociais, a gente tem muito mais acesso também, né? Diferente de quando lá tinha o primeiro congresso, né? Que era só em DVD. Eu tenho os DVDs guardados em casa ainda.
tem que passar, né? Mas era em DVD, então tinha menos acesso, né? Então, quando acontecia um evento, as pessoas vinham de muito longe porque não tinham acesso. Mas a gente estar junto, né? Estar ali naquele momento, Deus nos traz um entendimento diferente. Sim. Né? O conteúdo pelas redes, ele é mas tu estar aqui pessoalmente é muito diferente. Muito. num ambiente de congresso, onde todas as pessoas estão voltadas para missões, com o coração ali, aquebrantado, ardendo por missões, ele traz sim um conhecimento maior. Até porque dentro do templo tem a presença, né? Então, tu tá ali, tu tá com teu coração e o Senhor, ele ministra pontualmente ali, né? Sim. Mesmo que tu veja fora, eu acho que o presencial é muito importante. Estar em comunhão com outras pessoas que estão com o mesmo sentimento, isso é transformador. Eu tenho certeza que se você vier para o congresso presencialmente, você nunca mais vai ser o mesmo com tudo que você vai ver, ouvir e sentir da parte de Deus aqui nesses dias. Aleluia. O outro também que a Amanda comentou foi o Eliezer, né? Eliezer de Tarsis. Ele nunca esteve conosco, é a primeira vez. É um cantor muito usado por Deus. Ele tem ótimas ministrações também nas redes sociais deles. Sim. Se vocês quiserem olhar também, é @Eliezer de Tarsis. A pastora Isa Reis também, que esteve conosco esse ano. Isa Reis já é bem conhecida, mas sempre ela tem uma palavra nova, assim, ó, direcionada, pontual e profética também para a nossa vida. Outra novidade também é o pastor Leandro Ângelo, muito conhecido aqui na região, e ele é um ótimo pregador da palavra. Também o pastor Marciano Silva, diretor da escola EMETEC também. É sempre um prazer ouvir ele. Tem um vasto conhecimento missionário também, teológico, então ele sempre traz uma palavra assim, de conhecimento muito edificante para a nossa vida. A pastora Evelise também, que já é nossa há muito tempo, né, e que é sempre um prazer ouvir ela. O pastor Henrique Melo, da Assembleia de Deus Dunamis, de Carazinho também, sempre com uma palavra muito precisa. Pastor Dilson Gomes também, nosso amigo, já esteve aqui no Amicast, né? Mais de uma vez. Mais de uma vez, sempre muito bom ouvir ele. Exatamente. Então, a gente está com muita expectativa, tanto da missão quanto das pessoas que vão vir para agregar junto com a gente, para trazer um conhecimento, uma palavra direcionada de Deus para os nossos corações. E é um momento de festa, né? É um momento onde a gente se conecta com as pessoas que a gente não vê todo dia, que não congregam com a gente, mas que são amigos, né? Irmãos em Cristo. É um encontro, né? É diferenciado, né? Para nós, com certeza, é uma festa, um momento lindo. Então, gurias, a gente está chegando no final aqui, né? Estamos já estourando o nosso horário aqui. Mas, então, vamos convidar o pessoal aqui de novo. Venham, então, né, para o 16º Congresso Internacional de Missões. Com certeza vai ser um momento de muito conhecimento. Deus tem um trabalhar diferente para ti, com certeza, durante o nosso congresso. Tu venha para festejar conosco todo o trabalho que a gente não é fácil, né? Não é um trabalho fácil, é um trabalho que nos... não é um trabalho pesado, né? Mas ele nos consome muito. Exatamente, a gente passa, acho que noites, as madrugadas, criando, editando, construindo, buscando ideias para desenvolver revista, desenvolver textos, desenvolver posts também que sejam edificantes, né? Porque não é só simplesmente colocar uma imagem nas redes sociais, mas é também edificar através daquilo ali, né? Transmitir o que a gente vive de forma intensa dentro da nossa igreja, dentro da nossa estrutura. Então, é um trabalho que a gente vem construindo a longo prazo para que no Congresso a gente festeje. Exatamente. E a gente falou bastante aqui da revistinha, né? A nossa revista, ela vai junto com o carnê, então, né? A partir do momento ali que tu assina o investimento no carnê para adotar uma criança, é R$30 mensais, né? A gente, durante o congresso, a gente vai estar ali com a entrega dos carnês e da revista, mas também aqui tem o nosso contato, deve estar aí na tela, e tu pode acessar ali, entrar em contato conosco, ou também só comenta ali nos comentários, que com certeza alguém vai te chamar aí e direcionar para que tu consiga adotar uma criança. Então, como que tu pode fazer parte do nosso projeto? Tu pode
orar pelo nosso projeto, com certeza, né? Orar pelos nossos missionários, pelas nossas crianças ao redor do mundo. Sim. E tu pode também, através do carnê, e pode apoiar os nossos projetos de diversas formas. Então, entre em contato ali, né, no AD Luz das Nações ou AME Luz das Nações. Isso mesmo. E que a gente pode... Não falei errado. Não, isso mesmo. Não, eu estou com as meninas da mídia aqui, às vezes a gente dá alguma... As medianitas. Falha, né? Às vezes falha alguma coisa, mas... então, AD Luz das Nações, AME Luz das Nações, a gente vai, com certeza, te atender da melhor forma possível, porque a gente arde missões aqui, a gente quer que cada vez mais pessoas estejam conosco. Então, vou passar aqui para as considerações finais. Kati. Obrigada, então, pessoal, por nos assistirem, por acompanharem, intercederem, orarem por nós, por tudo que o Senhor está fazendo nas nações. Como a Aline falou, você pode estar orando, investindo e também indo, né? E hoje a gente consegue, de certa forma, atender essas frentes, né? Nós estamos ajudando pessoas a se desenvolverem, serem capacitadas, estamos orando e também investindo no campo missionário. Então, obrigado, estejam conosco nesses dias, né, de festa que a gente vai ter aqui na AME. Você que assina o nosso carnê missionário, você ganha a revista, mas também recebe relatórios semanais de tudo que está acontecendo. Sim. Então, o nosso trabalho ele também é conversar com os missionários, estar atendendo as demandas deles, mas também recebendo informações para transmitir para quem está investindo, né? E dessa forma a gente também consegue interceder e orar com as pessoas que estão ali anualmente conosco, né? Mensalmente, semanalmente. Então, é um contato diário que a gente tem com você que investe no campo missionário. Então, estejam conosco, eu creio que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Nós estamos nos preparando espiritualmente também e fisicamente para que a gente consiga viver isso de forma intensa esses dias, né? Como vocês puderam ver, a gente está com muita expectativa para o Congresso e eu creio que o Senhor vai suprir essas expectativas, então eu quero convidar você a vir nos dias 12 a 20 de outubro e aumentar suas expectativas em Deus, em tudo que Deus vai fazer, a participar também da nossa imersão, a imersão missionária, porque eu creio que vai ser um momento de trazer você para o campo missionário, ver que missões não é algo tão difícil, não é algo tão distante e você ser inserido dentro da sua igreja local, dentro do seu serviço à obra missionária. Então, aumente suas expectativas e venham participar do congresso com a gente. Amém, gratidão por esse momento. Queria agradecer e também nessa edição especial nós vamos estar liberando, né, a nova revista AME Luz das Nações com todas as reportagens atualizadas. Então, você que quer conhecer melhor os nossos projetos através da revista, nós vamos estar divulgando agora no Congresso. Então, o nosso convite especial para você, vem participar conosco nesses dias do Congresso da AME. Amém. Eu estava aqui ouvindo a Ju, né, e nós falamos tanto da revista, nós tínhamos que fazer, sei lá, um museu da revista, alguma coisa assim, porque a gente aqui no podcast a gente não consegue mostrar para vocês, né? Mas tem muita coisa. Tem muita coisa, tem pérolas aqui, né? Tem coisas lindas que foram feitas, testemunhos, então assim, muitos missionários. Nós tínhamos que, de alguma forma, vou jogar essa bola para a mídia aí. Pensem, meninas, de que forma a gente poderia explorar mais esse material que com certeza faz parte aí da nossa história e é tão importante, né? É um material muito rico, né? Porque foi fases desde o começo, tudo tem um início, né? Sim. E o início é tão difícil, né? E às vezes a gente acha, o Senhor não me chamou para tal coisa. Todos nós temos um chamado. A gente tem que entender e fazer o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Hoje eu estava revisando um livro, né? E teve uma parte que me chamou muita atenção, que falava assim, eu vou dar o nome de Ana, exemplo, tá? Ana falava assim, depois que eu casar, eu vou fazer o meu chamado, né? Daí Ana casou, daí Ana teve filhos. Depois que eu
criar os meus filhos, eu vou fazer o meu chamado. Daí Ana teve os filhos cresceram, os filhos saíram de casa e Ana ficou doente, né? Ana já estava velha e ficou doente. E aconteceu que o Senhor chegou diante dela e falava: eu te esperei, eu te chamei para te falar para aquele povo argentino e tu não falou. Quantas almas foram para o inferno porque tu quis cuidar de tantas coisas, né? E não quis falar do meu evangelho. E eu vejo isso que quando o Senhor ele tem um chamado para dentro da gente, a primeira coisa que o Senhor ele vai curar em nós, gurias, é a nossa identidade. O Senhor precisa curar a nossa identidade para a gente fazer tudo aquilo que a gente tem na nossa mão. As pessoas não conseguem desenvolver um ministério, ela não consegue fazer e não encontrar o chamado delas porque elas têm uma parte da paternidade ferida. Sim. Entendeu? E o Senhor está falando muito, muito comigo essa semana em relação a isso, sabe? A gente precisa resolver essa parte da paternidade ferida para que a gente venha desenvolver o nosso ministério. A gente tem tantas coisas para fazer para Deus, tantas e tantas coisas, e a gente acha que necessariamente a gente precisa estar num púlpito ou precisa estar num louvor. Não, a gente precisa falar do amor do Senhor na parada, na padaria, em todo lugar a gente vai falar do amor do Senhor. Com as nossas ações. Com as nossas ações. E teve uma outra escritora que é muito forte, eu fiz uma live com ela. E foi muito, muito lindo, assim, que ela perdeu o pai dela de um assalto, né? E foi um vizinho que assassinou o pai dela. E esse vizinho pediu para que ela fosse visitar ele lá no presídio, e ela foi. Ela era uma jovem ainda, não tinha casado, e ela foi. E daí o cara falou: me perdoa, eu estava bêbado, estava fora de mim. E ela era cristã. Ela falou que ela demorou um tempo para perdoar ele, mas ela perdoou ele. E depois ela foi de novo, ele falou assim: escreve uma carta para mim, falou assim. Daí ela começou a falar com ele por cartas. Daí o colega do lado falou assim: pede para fulano escrever uma carta. E ela continuou escrevendo cartas. Só que nessas cartas ela falava do amor de Jesus. E ela começou a dar cursos para eles através das cartas, tipo esses cursos bíblicos para eles. Hoje ela tem 70 anos, ela atende 50 pessoas no presídio. Ela faz, o projeto dela é Cartas de Amor. Ela fala do amor de Deus através dessas cartas. Então a gente pode fazer o evangelho, a gente pode fazer o ID, gurias, em tudo que é lugar. A gente pode falar do amor do Senhor, a gente é cartas vivas do Senhor. Só que muitas vezes a gente não entende porque a gente só olha para dentro da gente. A gente olha para os nossos problemas, para nossas debilidades. Eu não posso fazer isso porque eu não falo bem. Eu não posso fazer isso porque eu não sou influente. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Mas para a gente fazer tudo isso, Deus tem que restaurar a nossa vida individual. O Senhor a gente tem que se encontrar com Deus verdadeiramente. Quando a gente consegue resgatar a nossa identidade em Deus, não importa o que vão falar da gente, não importa, porque a gente vai fluir naquilo que Deus tem para a nossa vida, sabe? A gente vai fluir, não importa. E outra coisa que o Senhor falou muito forte comigo, toda pessoa que ela tem um chamado muito forte, ela passou por um processo de rejeição. Então, se você passou por um processo de rejeição, fique ligado que tem algo muito grande aí, né? Tem algo muito grande aí que o Senhor vai fazer na nossa vida, né? Então, o nosso convite aí, que você deixe o Espírito Santo realmente cuidar de ti, cuidar da tua identidade, que você se encontre com Deus, para que você possa fazer a missão que Deus tem para as nossas vidas. Amém. Gratidão. E olha só, né? Eu falei que hoje o episódio estava bem florido, e realmente tá florido, e não só florido de mulheres, mas florido de estratégias diferentes, de entendimentos, de conhecimentos, né? De dar aqui para as pessoas que estão nos escutando formas diferentes, né? O evangelho, ele é amor. Né? É tu levar o amor de Cristo ao próximo. Então, assim, a estratégia Deus vai te dar.
né? Aqui, claro, a gente tem as nossas estratégias nos nossos projetos, né? Que muitas pessoas são conduzidas e direcionadas pelos nossos projetos, mas Deus também pode te dar um direcionamento diferente, e o importante é tu estar escutando Deus, entendendo o que o Espírito Santo está te direcionando ali, para que tu realmente consiga fazer a obra da forma melhor, né? Sim. Para Deus. Glória a Deus. Então, gurias, vamos nos despedir aqui. Então, não esquecendo, né, que a gente tem cultos todas as quintas-feiras, às 20 horas. Aos sábados também, às 20 horas. A gente tem conexão, né, que é o culto ali dos jovens no sábado. E domingo a gente tem culto às 19h30. Às 19h30. Eu vou repetir aqui o nosso endereço. Então, a gente fica na Everest Augusto Figueiredo dos Santos, número 92, bairro Vargas, Sapucaia do Sul. Espero que essa palavra de hoje aí tenha te provocado. Amém. Que tenha te deixado inquieto. Amém. Né? Que tu possa se juntar a nós para fazer missões junto aqui com a AME. Obrigada, gurias, viu? Obrigada. Foi maravilhoso estar com vocês. Amém. Amém.